Paz, gente! Vamos hoje fazer uma devocional e falar da palavra de Deus. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim: Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo e a quantos venham viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo mundo de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservado a nequidão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca estivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro:
O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro está comunicando aqui, né, aos irmãos, falando do caráter necessário da preservação da nossa alma. No meio do povo, no meio da igreja, haverá aqueles que não são da igreja, que não foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E que até aprenderam as coisas de Deus, mas os seus ouvidos estão com comichões. São amantes de si mesmos, são arrogantes, são mentirosos, vituperam o Cristo da cruz, tocam ou voltam a tocar em coisas mortas, no pecado. Saíram do nosso meio, aprenderam com a palavra. O Senhor se revelou a eles, mas eles não desejam permanecer, não perseveraram. Deixaram que o mundo destruísse os fundamentos da palavra em seus corações. E isso nos revela os anticristos, ou seja, tudo que é anti a palavra, anti Deus, e que manifesta o caráter de pecado, que manifesta o espírito mundano. Então hoje nós temos um sistema religioso contaminado, hoje nós temos cristãos que já abraçaram o mundo, mas tem um nome denominacional de cristãos, mas não professam a fé em fruto dignos de arrependimento. E nós temos que ficar atentos a esses falsos profetas que têm disseminado heresias e doutrinas de demônios. São muitos os que estão doentes e fracos por causa dessas atitudes. Mas estes também não procuram escavar com diligência, né, com zelo, a palavra de Deus. Então são presas fáceis desses lobos, desses falsos profetas, desses enganadores, dessas heresias destruidoras, a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Irmãos, todo cristão que não se aplica nas Escrituras, que não guarda a palavra de Deus, está correndo o risco de renegar o Senhor, chegar até apostatar. É como a porca que depois de lavada volta à lama novamente. É como o cão que depois de vomitar volta a comer seu próprio vômito. O Senhor se mostrar para alguém, e esse alguém renegar, rejeitar a doutrina, não ouvir, incessantemente a pessoa ouve a voz, mas está sempre a voz do Espírito Santo, está sempre rejeitando. Chega um momento que o Espírito Santo não fala mais com essa pessoa simplesmente é entregue ao seu pecado, é entregue à sua desgraça humana, à sua falência, e a queda virá. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas. Nós vemos que está aqui, né, não está nem no singular, né? Tá no plural, abismos. Não existe um abismo só, há vários abismos. A falta e a presença de Deus não estará nesses abismos. Então, hoje é o tempo de estarmos com Cristo, hoje é o tempo de entregarmos nossas vidas ao Senhor, hoje é o tempo de santificação, hoje é tempo de arrependimento. Temos que nos arrepender de estarmos permitindo que toquem na sã doutrina. Temos que nos arrepender de não estarmos vivendo a palavra, ou estarmos trazendo fermento de fariseu à palavra, permitindo que falsos profetas se levantem no meio do povo de Deus. Porém, a palavra de Deus diz que, lá em Jeremias 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, que não achará. Se brota nos corações, na terra dos corações, essas sementes podres, é porque
os ouvintes, né, os fiéis, têm permitido, porque é bom ouvir esses discursos de falsos profetas, esses discursos doces, mas que ao passo dele, ao fim dele, é morte espiritual. Nós temos que nos colocar à disposição da palavra, nos permitir ser limpos pela palavra, nos permitir viver pela palavra. Porque os falsos profetas, eles estão trabalhando incansavelmente para o reino das trevas. E nós, como os cristãos, temos que viver e trabalhar incansavelmente pelo reino da luz, destruindo sofismas, destruindo as trevas, destruindo as ideologias do anticristo, destruindo o poderio do inferno por meio da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de libertinagem, onde trocaram o certo pelo errado e o errado pelo certo, onde ideologias massacrantes atacam os nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, onde famílias perderam o foco, onde não há mais respeito. E quando eu falo de respeito aqui, irmãos, semelhante, eu estou dizendo que todos nós temos escolhas a fazer todos os dias. E nós temos que respeitar as escolhas de cada um, mas não temos que concordar com a posição de alguns que tentam fazer com que nossos filhos, nossa família, nossos jovens enfiem isso goela abaixo, desrespeitando também a nossa posição como cristãos. Tenho visto aí Bruna Carla sofrendo pela opinião dela, não só ela, né? Tem vários outros cristãos que têm sofrido, e tem cristãos do Portas Abertas que têm sofrido. Quem assiste aí, quem acompanha o Portas Abertas, sabe que tem irmãos que têm sofrido morte por amor de Jesus, por confessar Jesus. E o tempo está chegando, esse que sofreremos de todas as formas. Não sei se em maior grau, se em menor grau, se em maior intensidade, se em menor intensidade. Eu sei que o fogo da provação está chegando para nós brasileiros. Então desperta, igreja. Deixais de ser meninos na fé. Sejais bereanos, provai os espíritos que se levantam entre vós como se fossem servos, como se fossem verdadeiros, que reluz, mas não são verdadeiros, que dizem meias verdades, mas não dizem a verdade, não têm o caráter de Cristo, não têm fruto dignos de arrependimento. Parecem, mas não são. São joios no meio do trigo, se passando de trigo. São lobinhos, roubando a palavra do coração do povo de Deus. E se nós não colocarmos nossos corações à prova, por meio da palavra, nós seremos facilmente enganados, sutilmente enganados, fermentando o evangelho de Cristo com falsas heresias. E Satanás, ele não veio de fato destruir a verdade por ele não poder destruir a verdade, mas ele veio misturar e fermentar a verdade. Então, irmãos, vamos tomar vergonha na nossa cara quanto sermos cristãos. Vamos apregoar o evangelho. Vamos sofrer os sofrimentos de Cristo sem medo do homem, porque temos que temer aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma e mandar para o inferno, e não sofrer aqueles que podem matar apenas o nosso corpo. Os homens podem sim ir contra o nosso bem-estar físico, mas eles não podem prender as nossas almas. Paulo, quando esteve preso, em todo o tempo ele diz: o meu espírito é livre. Então, se você tem essa liberdade de pregar, se você tem essa liberdade de agir, de colocar à prova tudo que você ouve na sua congregação, no meio do seu povo, se tem alguma laranja podre que está falando algo que não vem da parte de Deus, que esse conhecimento não vem do alto, como está escrito lá em Tiago 4:15 ou 3:15, não me engano agora a memória, me falha a memória. Esse não é o conhecimento que vem do alto.
Esse conhecimento é diabólico, é satânico, é humano. Se não é o conhecimento de Deus, descarta, seja anátema. Se não é a doutrina dos apóstolos, descarta, irmãos. É de falso profeta, vai matar sua alma, vai matar sua família, vai tirar vocês do foco do evangelho. Vivamos novamente o evangelho puro, porque Deus, ele é justo. Se ele não poupou anjos, ele não vai poupar o ser humano, porque diz que não sabia. Você sabe, você já ouviu. Deus sempre vai usar alguém para nos alertar e nos exortar antes. Tal como Deus, quando corrige, ele também consola. Ele exorta para consolar depois. A exortação é para a gente evitar a queda. A correção é para a gente evitar permanecer no estado de enfermidade espiritual. A enfermidade, ela está avisando que algo está mal. Nós somos de pecado, mas nós podemos viver uma vida de santificação. Nós fomos justificados pela fé. Nós temos salvação em Cristo. Nós não temos que temer as coisas do mundo. Nós não temos que temer a cara feia dos falsos profetas. Nós não temos que temer as falsas heresias. Se levante o estandarte do evangelho. Fale de Cristo, pregue de Cristo. Isso, mesmo que isso custe a sua vida. Porque para nós o morrer é Cristo e o viver é lucro. Então creiam nessa palavra, irmãos. E fale de Cristo. Não permita que os falsos profetas se levantem com doutrinas imundas, com destruição, com injustiça, que praticam toda luxúria, carnalidade dentro do rebanho de Cristo. Pastores, líderes, missionários, evangelistas, né? Tendo os olhos cheios de adultérios insaciáveis, arrebanhando as viuvinhas. Sim, homens de caráter duvidoso, dúbio, perigosos, enganadores, ladrões. Tem homens corruptos, pedófilos no meio do povo, sendo acobertados nas suas injustiças. Pelo amor de Deus, igreja. A igreja tem que ser diferente do mundo. Então eu deixo essa palavra para vocês. Tenham coragem de falar de Cristo, né? Se apoiem na palavra de Deus, no caráter de Cristo, e siga pregando a palavra do Senhor sem medo. Porque assim como você, tem muitos cristãos que têm sofrido por amor do evangelho, e eles têm muito a nos ensinar. Nós ainda estamos vivendo um tempo ainda de tranquilidade no Brasil. Muita tranquilidade. Ainda podemos falar, ainda podemos nos expressar, ainda. Mas eu acredito que isso vai acabar. Eu acredito que isso vai chegar. Falar de Jesus vai ser crime no Brasil ainda. Então, irmãos, levanta a voz. Clamem ao Santo Deus. Tire do meio de vós os falsos profetas, os falsos ensinos, os sofismas, as ideologias massacrantes da igreja, as ideologias que matam a fé. Tirem, coloque os olhos no Cordeiro de Deus, no Cristo, no sacerdote, no que salvou a igreja, no que lavou a igreja, no que lavrou a igreja, comprou a igreja, deu um nome à igreja, deu vestes novas, limpas à igreja. Porque um dia o Senhor virá como juiz, não mais como advogado, e vai bater o martelo. E você, cristão, será lançado no inferno por negligência. Mas se você perseverar e não voltar atrás, nós herdaremos a vida eterna com Cristo. Guarde bem a tua coroa para que ninguém roube. Guarde, cultive a palavra de Deus em seus corações. Fiquem todos na paz do Senhor e vamos perseverar.